10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Glória a Deus. Lucas 18, 35, 42 fala a história de um cego. Aqui em Lucas não diz o nome dele, mas nos outros evangelhos se chama Bartimeu. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, a mesma cidade de Zaqueu, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Então lhe disseram: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto de Jesus, perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Você pode louvar o nome do Senhor? Glória a Deus. Então, eu li a história de Bartimeu porque eu vou estar comentando sobre ele na história de Zaqueu, pelo fato de tudo isso ter acontecido na mesma cidade. E para vocês talvez, quem é Bartimeu? Talvez você não tenha lido a história, ou não tenha ouvido falar dessa história ainda, para você compreender os 2 casos de milagre que Jesus realizou na cidade de Jericó, né? Quem aqui quer viver um milagre? Eu vou perguntar de novo. Quem aqui quer viver um milagre? Amém. Então prepare seu coração, porque o Espírito do Senhor está neste lugar. E este lugar é um ambiente propício para Deus realizar milagre. Neste lugar o Senhor está habitando. Nesse lugar o Espírito Santo de Deus está. E Ele quer operar milagres em nosso meio. Amém? E aqui é a história de 2 personagens bíblicos, 2 homens que moravam na cidade de Jericó. E Jesus estava passando por ali, seguindo para Jerusalém. Esse seria o último ano do ministério de Jesus. Jesus estava, nessa mesma semana, Jesus seria crucificado em Jerusalém. E ele estava passando ali por Jericó. E na entrada de Jericó,
já havia um homem, Bartimeu, o cego, Bartimeu, mendigo, ali vivia ali às margens da cidade, na entrada da cidade. Isso tem uma explicação, né, histórica com relação a isso, que as pessoas geralmente, quando tinham algum problema de lepra, algum problema de saúde, ou era uma pessoa muito inferior à sociedade, eles eram excluídos da sociedade e eles ficavam às margens da cidade, nas proximidades, na entrada, e também por ali passavam muito traslado, né, de pessoas transitando. Jericó era uma cidade comercial, então eles ficavam ali porque era mais fácil abordar pessoas para ele pedir esmola, né? E havia também um homem muito rico, o texto fala sobre isso. Ele era rico e, além de ser rico, ele era chefe dos publicanos, ele era um cobrador de impostos. Trazendo hoje para a nossa realidade, ele era um oficial da Receita Federal, alguém muito importante no contexto político da cidade daquela época. E Zaqueu, como a gente leu no texto, agiu de uma forma até, vamos dizer assim, inesperada ou surpreendente para alguém da posição dele, né, do status dele. Então, aqui eu quero trazer para vocês algumas características, porque nós queremos que o Senhor faça milagres em nossa vida. Nós queremos que o Senhor faça milagre em nosso meio. Nós queremos obter milagres da parte do Senhor. Mas algumas observações a gente precisa tirar desse texto e de todo esse contexto para a gente observar como o Senhor agiu, como essas pessoas agiram e como eu devo me espelhar e observar isso para que os milagres de Deus aconteçam na minha vida também. E um ponto importante que a gente já pode observar logo de início é o comportamento desses homens que demonstram um coração disposto. O primeiro tópico, um coração disposto. Porque eu não vou entrar aqui nessa igreja se eu não tiver um coração voltado para Deus. Uma pessoa que se diz ateu, que não acredita em Deus, ela dificilmente entra numa igreja. Então, se Zaqueu foi procurar Jesus, é porque ele tinha um coração já propenso, disposto a Deus. Temor a Deus, já tinha um discernimento de quem era Jesus. Você pode observar que uma multidão seguia Jesus. Jesus já era conhecido daquela cidade, já tinha uma fama, pelo fato de ser o último ano do ministério de Jesus, então já havia corrido a notícia dos milagres que Jesus já havia operado em outras cidades. E teve cidades que Jesus não operou milagres, por causa de como a multidão reagia, de como aquela cidade reagia com a presença de Jesus. Tem lugares que Jesus não é bem-vindo. Tem lugares que tem pessoas que não querem Jesus. Mas na cidade de Jericó, Jesus foi muito bem recebido. Então havia uma multidão de pessoas ali recepcionando, seguindo Jesus, e Zaqueu soube da notícia de que Jesus estava vindo, e ele correu, se antecipou para encontrar Jesus. Mas quando ele chegou lá, a multidão cercava Jesus, e a Bíblia dá uma característica bem específica dele, que ele era de baixa estatura, ele era baixinho, então ele não conseguia ver Jesus, ele não conseguia chegar perto de Jesus por conta da multidão. E ainda tinha algo que atrapalhava a vida de Zaqueu, porque como ele era um cobrador de impostos, e naquela época a cidade de Jericó era dominada por Roma, ele cobrava os impostos para entregar a Roma, e acabava extorquindo
os moradores, os seus próprios, vamos dizer assim, os seus próprios irmãos da cidade, para enriquecer o seu próprio bolso. Então, ainda tinha isso, que ali também Zaqueu era um homem rejeitado também, excluído. As pessoas não gostavam de Zaqueu. E hoje a gente pode ver isso muito no nosso contexto político. Há muita corrupção, e às vezes a gente sente assim uma repúdia por certos candidatos ou certas pessoas, né, envolvidas na política, e a gente também tenta excluir essas pessoas da nossa vida. Então Zaqueu era uma pessoa do governo, um homem rico, e que era também excluído, assim como Bartimeu. Mas o que eu quero trazer para nós nessa tarde é o comportamento desses homens. Se você observar, nos dois casos, Jesus praticamente não faz absolutamente nada. Então é o comportamento, a ação dessas pessoas que moveu o coração de Jesus para que eles recebessem um milagre. E é isso que nós queremos trazer para você nessa tarde. O tema é: faz um milagre em mim. Eu quero um milagre para a minha vida, mas eu preciso mudar certos contextos da minha vida, eu preciso mudar certos comportamentos, eu preciso tomar certas atitudes para que um milagre aconteça na minha vida, para que Jesus me veja, para que Jesus me ouça, assim como foi com Bartimeu e assim como foi com Zaqueu. Jesus estava sendo acompanhado por uma multidão, porém somente 2 homens foram transformados pela presença de Jesus em Jericó. Um cego mendigo que estava à beira da estrada, e Zaqueu, rico, chefe dos publicanos. Os 2 eram mal vistos pela sociedade. Mesmo assim, eles sabiam em seu coração que algo precisava mudar. Eles queriam ver Jesus. Buscaram, correram, gritaram e até ouviram, e o outro se adiantou e subiu numa árvore. Olha que coisa extraordinária. Uma pessoa que decide, que não enxerga e que ouve um barulho e diz assim: o que está acontecendo? E alguém fala: Jesus está passando. Ele começa o quê? A gritar. A gritar. Havia uma multidão, mas ele começa a gritar. E o outro faz o quê? Um homem de posse, um homem de status, um homem que tinha poder e autoridade, decide fazer o quê? Subir numa árvore. Jericó é uma cidade conhecida por ser a cidade das palmeiras. E lá tem algumas figueiras. E eu estava pesquisando sobre a figueira, não é o contexto aqui da palavra, mas só para você entender como é a figueira. Eu fui ver algumas fotos, elas parecem muito com essas sumaúmas que a gente vê na cidade de Marabá, nas ruas de Marabá. Então é uma árvore de troncos largos, né, de galhos grossos, e não é uma árvore muito fácil de se acessar, de subir. Talvez para um homem, né? Mas como ele tinha uma debilidade, ele era de baixa estatura, então havia uma certa dificuldade. Mas mesmo assim, ele subiu nessa árvore. Então já havia o quê? Uma disposição no seu coração. Então só o fato de nós virmos a um culto como esse, nós já temos a disposição no nosso coração ao Senhor, de buscar ao Senhor. Só que quando nós chegamos, nós precisamos ter atitudes que chamem a atenção do Senhor. E esse é o segundo ponto, que diz uma atitude que chamou a atenção de Jesus. Uma ação. Eu preciso agir. Jesus o vê e o chama pelo seu nome. Zaqueu tomou a iniciativa,
teve sede de ver Jesus, e a forma como Zaqueu agiu fez toda a diferença. Isso moveu o céu e chamou a atenção de Jesus. A forma de como você vai agir hoje pode definir se você vai ou não sair daqui com o seu milagre. Então, eu enfatizei quando eu estava lendo o texto, que quando Jesus estava entrando em Jericó, uma multidão o acompanhava. E quando ele estava passando pela figueira, uma multidão estava com ele. Diante dos dois cenários, tanto de Bartimeu quanto de Zaqueu, havia muitas pessoas. Nós tirarmos o nome multidão e substituir por muitas pessoas. Haviam muitas pessoas. Nós podemos dizer que aqui há muitas pessoas. Não é verdade? Aqui há uma multidão. Mas eu pergunto a você, porque somente dois, ou se eu separar duas histórias, somente um recebeu o milagre. Se toda uma multidão estava caminhando com Jesus, seguindo a Jesus, todos aqui estão caminhando, buscando, andando com Jesus. E porque uma pessoa ou duas recebeu o milagre, a ação, a atitude deles moveu os céus, porque um coração disposto, a palavra de Deus diz lá no Salmo 57:17, diz: um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Não passa despercebido um coração quebrantado na presença do Senhor. Não tinha como o Senhor entrar em Jericó e ouvir Bartimeu gritando. Havia uma multidão gritando. Havia uma multidão gritando. Mas ele ouviu a voz de Bartimeu. E ele parou a multidão e disse: manda chamar ele. E Bartimeu veio. E ele perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. Jesus, filho de Davi, eu quero ver. Mas algo diferente com Zaqueu aconteceu. Zaqueu, mais uma vez, um homem rico, poderoso, de status naquela cidade. Ele não queria pedir nada para Jesus. Ele queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus. E você sabe o que é ter um coração quebrantado e contrito? Eu fui buscar no dicionário. Ter um coração quebrantado é um estado de arrependimento, humildade, submissão diante de Deus. É uma atitude do coração em que se reconhece a necessidade de mudança e de voltar a fazer o bem, ou a fazer o que é certo. É ter um coração quebrantado, é desejar fazer aquilo que é certo. E muitas das vezes nós corremos atrás de riquezas, corremos atrás de crescer, corremos atrás em ter uma formação, de ter uma casa bonita, de construir bens, de ter bens, de ter conhecimento. E isso tudo é válido, isso tudo é maravilhoso para a nossa vida terrena. Mas a partir do momento em que isso substitui, ou anula, ou cancela, ou atrapalha a minha caminhada com Jesus, isso passa a ser maléfico na minha vida.
E essa situação de Zaqueu nos mostra que por mais rico que eu seja, por toda a riqueza que eu venha construir ou conseguir na terra, ainda me falta algo. E Zaqueu, ele tinha toda a riqueza, tinha todo o poder, mas algo lhe faltava. Havia um vazio, e nós temos visto isso na nossa sociedade presente. Muitas pessoas que são ricas, que são famosas, e cometem suicídio, e se envolvem com bebidas alcoólicas, com drogas, para suprir um vazio que somente Deus pode preencher. Então, muitas das vezes, a gente tem que ter cautela, porque a Bíblia nos fala que o Senhor nos satisfaz na nossa necessidade. E às vezes essa correria atrás de riqueza, nos afasta de Deus, nos afasta da presença de Deus. E no final, nós vamos ver que nós precisamos de Jesus. E Jesus, ele teve contato com outras pessoas ricas na Bíblia. A palavra de Deus fala que outras pessoas ricas estiveram com Jesus. Ele conta a história de um homem que é denominado como jovem rico. E esse jovem a gente pode se dizer que ele era crente. Porque a Bíblia diz que ele era temente, que ele sabia todas as leis, que ele obedecia todos os mandamentos, ele tinha temor por todos os mandamentos. Mas quando ele chegou diante de Jesus, que Jesus pediu uma ação da parte dele, uma atitude da parte dele, falou assim: vai lá, vende todos os teus bens, dê aos pobres e segue-me. Sabe, eu vejo essa atitude de Jesus, a mesma de Deus, quando Deus pediu Isaac a Abraão. Queria só ver o coração daquele jovem, queria só mostrar para aquele jovem que o coração dele não estava em Deus. Porque sabe o que aconteceu? Ele recuou. Ele, eu vender meus bens? Abrir a porta da minha casa para a célula? Colocar um monte de crente dentro do meu carro? Dar dízimo? Dar primícia? Eu mesmo não. E muitos de nós, o que nós fazemos quando a gente compra um carro novo, uma casa nova? Pastor, que a chave da minha casa, queria que o Senhor ungisse, abençoasse, orasse. Mas na verdade, a gente não quer dar carona para um irmão. A gente não quer abrir a porta da nossa casa para receber, para ser anfitrião, para receber uma célula. Então, se nós analisarmos, a pastora falou isso aqui na ceia, se nós examinarmos a nós mesmos, nós vamos ver que a gente precisa muito trabalhar nosso coração, muito trabalhar as nossas atitudes. Nós precisamos olhar para dentro de nós e nos examinarmos. Eu fiz uma dinâmica na minha célula. O pastor ministrou aqui sobre os frutos do Espírito. E eu fiz uma dinâmica na minha célula. Peguei um painel da pastora, que está lá em casa ainda. E eu peguei esse painel e coloquei todos os frutos do Espírito nesse painel. E colei balas em cada fruto do Espírito. E eu falei para eles pegarem uma bala representando um fruto do Espírito, no qual eles tinham mais necessidade. Eles foram lá, pegaram a bala. E depois eu falei assim: agora vocês podem pegar quantos vocês quiserem. Por incrível que pareça, o painel ficou cheio de bala. Eu, sinceramente, quando eu estava montando a dinâmica, eu achei que não ia sobrar uma bala. Eu achei que eles fossem sair com os bolsos cheios de balinha. Mas eu pergunto a você,
Se eu colocasse um painel aqui na frente, e eu colocasse várias notas de dinheiro, de 100, de 200, de 50, de 10, de 20, de 2, e eu dissesse para cada um de vocês viesse aqui à frente pegar uma nota, as primeiras notas que ia sair eram de 200 e as de 100, não tenho dúvida. E nós não vamos ser hipócritas e dizer que não. Eu mesmo viria e pegaria a nota de 200. E aí eu falo, você vai pegar só uma. Todo mundo veio e tirou uma nota. Se sobrasse, eu dissesse, podem vir pegar quantas vocês quisessem. Eu duvido se sobraria uma nota. Mas a gente fala assim, vem, pega os frutos do Espírito, quantos vocês querem? Isso demonstra o quê? Que eu quero trazer para você isso. É que, ou nós não nos achamos que não precisamos, ou nós achamos que temos demais. Ou nós achamos que, ou não entendemos a palavra. Então nós precisamos olhar para dentro de nós e observar as nossas atitudes. E ali havia uma multidão que seguia Jesus. E lendo esse texto e vendo essa atitude de Zaqueu, de ele subir na árvore, eu fui olhar os outros milagres que Jesus havia feito. E praticamente todos os milagres, uma ação diferente das pessoas, eles haviam feito. Quantas mulheres nós temos aqui? Quantas mulheres nós temos aqui? Glória a Deus. Havia uma mulher na Bíblia que há 12 anos ela sofria com um sangramento. Nós mulheres sabemos o que é isso. Sabemos, nós passamos de 3 a 5 dias menstruando, a gente já sofre. Imagine 12 anos ininterruptos de sangramento. Eu fui curada de câncer no ovário recentemente. E eu descobri que estava com câncer no ovário devido a um sangramento contínuo que eu não conseguia conter. E isso me trazia tantos problemas, tantos males. Imagine para essa mulher. Mas uma ação, uma atitude diferente dela. E olha, gente, que nessa sociedade, dessa época de Jesus, as mulheres quando menstruavam, elas tinham que ficar o período menstrual todo trancado, longe de todos, de tudo e de todos, porque era considerada impura, assim como Bartimeu, assim como Zaqueu. E ela tomou a decisão: Jesus está passando por aqui, pois eu vou sair dessa casa e eu vou me encontrar com Jesus. E quando Jesus estava lá, apertado pela multidão, onde Jesus estava tinha multidão. E aí apertando a multidão, apertando, tocando Jesus, a mulher vai lá e pã, trisca na orla de Jesus. Ela não tocou em Jesus, ela tocou na orla de Jesus, na roupa de Jesus. E aquela ação daquela mulher chamou a atenção de Jesus. Jesus parou, epa, alguém me tocou. E disse, como Jesus? Está todo mundo te apertando, te empurrando aqui, tá um empurra doido aqui. Como? Um monte de gente te tocou. Não, alguém me tocou diferente. Alguém agiu de forma diferente aqui. Se manifesta logo aí quem foi essa pessoa. Aí lá vem a mulher do fluxo de sangue. Foi eu, Jesus. Há 12 anos eu sofria. E eu fui curada. E eu fui curada. Ela recebeu o milagre.
Então, a nossa atitude, a nossa forma de agir faz a diferença. Isso move os céus. Você precisa mudar o cenário, o ambiente para que as coisas aconteçam. A árvore que ele subiu, que Zaqueu subiu, representa esforço, entrega, superação da vergonha e do orgulho. E Zaqueu tinha muitas limitações. Então nós precisamos quebrar muitas coisas na nossa vida, para que o Espírito do Senhor venha agir na nossa vida. Precisamos romper essas barreiras que às vezes nos impedem de se aproximar de Deus. Essa multidão. E aí você se conforma. Não, eu sou muito baixinho, não consigo ver não, vou embora para minha casa. Jesus não vai me ver não vai me escutar não. Vou me embora para minha casa, vou voltar sem o meu milagre, sem a minha cura, sem a minha libertação. Então nós precisamos mudar esse cenário. Você precisa fazer alguma coisa. Se tem alguma coisa na sua vida que precisa ser mudada, você precisa mudar o ambiente, precisa mudar as atitudes, precisa agir de forma diferente, para que o Espírito do Senhor venha trabalhar e transformar, e você possa receber o seu milagre. Tiago 4:8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós outros. Aquele que se chega a Deus, ele se chega a Ele. Então Bartimeu rompeu a barreira, foi na frente. Está vindo por ali, vai descendo por ali, pela VP7, pela VP8, eu vou mais na frente, vou encontrar um ponto, e eu vou ver Jesus, porque eu preciso de mudança na minha vida. Eu vou ver Jesus, e eu não estou nem aí com o que os outros vão falar de mim, se eu sou autoridade, se eu sou rico, se eu tenho posse, se eu estou bem vestido, se eu estou com roupa de marca, se eu tenho carrão. Eu quero é ser livre, eu quero é ser liberto, eu quero é o meu milagre. E quantas vezes nós somos chamados à frente para receber uma oração, para receber uma bênção da parte de Deus, e nós ficamos com vergonha com o que os outros vão pensar a meu respeito. E por incrível que pareça, na dinâmica dos frutos do Espírito, praticamente ninguém, se foi uma pessoa, pegou o fruto da fidelidade. Vocês sabem por quê? Porque vão pensar que eu sou infiel. Não, estão me chamando lá para orar por algum pecado, por alguma coisa. Eita, meu Deus, vão me julgar, vão me ver. Então você não quer milagre, você não quer transformação, você não quer mudança de vida, porque quem quer não olha para essas coisas. Eu vou me derramar, eu vou me entregar, eu vou subir na árvore, eu vou gritar, eu vou tocar na orla de Jesus, eu vou fazer o que for preciso. Eu quero é mudança para a minha vida, eu quero é transformação, eu quero é milagre para a minha vida. O terceiro ponto: o Evangelho transforma. A primeira atitude é ter um coração disposto, um coração que tenha fé, um coração que crê, um coração que quer mudança. Começa daí, eu decido.
eu decido hoje, eu não quero mais isso para a minha vida. O segundo passo é eu tomar uma atitude, é eu entrar, é eu ir lá na frente, é eu subir na árvore, é eu levantar minha mão, é eu aceitar Jesus como meu Salvador. E o terceiro ponto é deixar a palavra do Senhor entrar na minha vida. Porque, queridos, a palavra de Deus diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Então a palavra entrou na vida de Zaqueu. Porque quando Jesus avista Zaqueu, Jesus diz assim: Zaqueu, desce, meu filho, depressa. Porque se depressa seria uma outra ministração. Desce depressa, porque hoje eu vou estar na tua casa. E Jesus entrou na casa de Zaqueu. Jesus não fez nada. Sabe quando eu imaginando Jesus entrando na casa de Zaqueu, Zaqueu mostrando a casa linda, os móveis chique, e tudo chique na casa de Zaqueu, e os cômodos maravilhosos, e Zaqueu olha assim para Jesus e diz: Jesus não falou nada. E Zaqueu olha para Jesus e diz assim: Jesus, eu vou pegar a metade disso aqui, a metade do que eu tenho, e vou dar aos pobres. Porque é a palavra que faz isso na nossa vida. E mais, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Você sabe o que é essa palavra restituir 4 vezes mais? Isso é da palavra do Velho Testamento. Zaqueu conhecia a verdade de Deus. Então, quando a luz de Deus entrou na vida de Zaqueu, ele entendeu a verdade. Porque na lei, quem roubava tinha que restituir 4 vezes. Então, a palavra entrou na vida de Zaqueu. E Zaqueu foi transformado pelo poder da palavra. A palavra mudou o caráter dele. E a partir do momento em que a palavra muda o meu caráter, eu não sou mais a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. Quem vem para Cristo, quem está em Cristo, quem anda com Cristo, quem caminha com Cristo, quem recebe Cristo, nova criatura é. Eu não tenho mais as velhas atitudes, novas se farão. E algo tremendo também, quanto mais a luz entra na sua casa, mais exposta estará a sujeira e mais limpo você se tornará. A palavra de Deus diz que ela é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Quando a palavra de Deus entra na minha casa, entra na minha vida, eu começo a ver aquilo que está errado, e eu começo a consertar, começo a limpar, começo a corrigir, e aquele ambiente se torna limpo. A luz, quando a luz vem, ela se torna mais, ela faz com que a gente enxergue melhor a sujeira. A palavra faz isso conosco. Ela mostra a sujeira que está em nós e vai nos transformando, vai nos limpando a cada caminhada que eu estou com Cristo. E nós precisamos conhecer essa verdade. E não tem uma pessoa que se encontre verdadeiramente com Jesus que não se torna, que não muda. Porque Jesus, Ele transforma a nossa vida. E nós precisamos ser transformados, ser libertos. E muitas das vezes nós pensamos que nós não precisamos de salvação.
alguma coisa que é. Amém? O quarto ponto. Jesus declara o milagre da salvação. A casa de Zaqueu recebeu salvação. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o maior milagre. Esse é o maior milagre, o milagre da salvação. É um milagre que eu preciso desejar diariamente para a minha vida. É que haja libertação na minha casa, que haja salvação na minha casa, que haja cura interior na minha casa. Voltando sobre algo importante que eu preciso falar para vocês, sobre expor a sujeira que está em mim. Queridos, que muitas das vezes nós andamos bonitos, limpos, em carros luxuosos, ou não, porque nem todo mundo tem. Mas nós queremos andar com uma aparência boa. Nós queremos ser apresentáveis diante de todos. Mas eu quero dizer para você que o nosso pecado, ele exala um mau cheiro. Assim como nossa adoração exala um cheiro suave nas narinas de Deus. O pecado fede. E por mais perfumado que eu ou você esteja, pode ser com o melhor perfume, o perfume importado, mas o Senhor, Ele sente o cheiro ou o mau cheiro do pecado. Uma pessoa leprosa, eu sei que você já ouviu falar sobre alguém, ou sobre essa história de pessoas leprosas. A lepra até 1945, mais ou menos, não tinha cura. E as pessoas, a lepra, ela atinge a nossa carne, e ela fere a carne e fede. Exala um mau cheiro. Assim é o pecado na nossa vida, e por isso nós precisamos trazer a luz da palavra de Deus para a nossa vida, para que esse pecado seja exterminado da nossa vida, nós sejamos limpos. E quando Jesus declara a Zaqueu a salvação na casa dele, quando Zaqueu se mostra a Deus, mostra para ele os seus pecados. Senhor, eu roubava, mas eu vou devolver aquilo que eu roubei. Senhor, hoje chegou salvação nessa casa. Hoje aconteceu um milagre nessa casa. Uma pessoa foi liberta. Na entrada da cidade, um foi curado e liberto. Porque Bartimeu, ele também reconheceu que ele era um pecador. Porque às vezes a gente acha que aquela condição de Bartimeu foi consequência da sociedade. A gente começa a culpar outras pessoas pelas situações que nós estamos vivendo. Eu estou passando esse perrengue aqui, é culpa do governo. Eu estou passando essa tribulação aqui, é culpa do pastor. Porque a gente não acha quem culpar, a gente culpa até Deus, que não tem nada a ver com a confusão. Porque a gente quer se fazer de vítima e não quer reconhecer a necessidade de ser salvo e ser liberto. E nenhum de nós, querido, nenhum de nós somos inocentes diante de Deus. Nenhum de nós. Eu vou dizer algo chocante aqui para você. Nenhuma criança, ela é inocente diante de Deus. As pessoas têm mania de dizer assim: os inocentes, as crianças deveriam governar o mundo, ou governar a sociedade. Pega um brinquedo que uma criança não quer. Pegue um brinquedo. Quem é mãe, quem é pai aqui sabe disso.
que o seu filho não quer, e coloque ele junto com outra criança, e dê o brinquedo que ele não quer para outra criança, filho, ele vai querer, ele vai brigar. Não há inocentes. Isaías 64:6 diz: nos tornamos impuros e o pecado fede, assim como o lixo podre na sua cozinha. Nós somos impuros. E por isso nós precisamos estar na presença de Deus constantemente para sermos purificados, para termos a nossa vida transformada. Glória a Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ninguém. É só através dEle. Só através de Jesus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. É através dEle que vem a libertação, que vem a salvação. Glória a Deus. Então Ele é o milagre. Ele é o milagre da salvação. É Ele que nos liberta. E não é porque nós aceitamos Jesus como Salvador que nós não estamos sujeitos a cair e a pecar. É por isso que nós precisamos estar constantemente na presença do Senhor. É por isso que nós precisamos constantemente dos frutos do Espírito Santo em nós. É por isso que eu fiquei estarrecida pelas pessoas não se interessarem em buscar o fruto do Espírito. Porque nós precisamos todos os dias do Senhor na nossa vida, para que haja transformação. E você tem que romper a barreira do orgulho, do medo, da rejeição, da preocupação, para receber o milagre de Jesus na sua vida. Nós queremos achar culpados para aquilo que nós passamos ou vivemos. E sempre nos consideramos vítima do sistema, da educação, de alguém, de uma circunstância. Mas o Senhor veio para nos libertar, para nos dar liberdade. E Ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui. O Espírito do Senhor, Ele habita em nós. Ele está aqui. Ele quer ouvir. Ele quer ouvir o teu clamor. Ele quer ver uma ação diferente da parte de nós. Ele quer que a palavra de Deus entre em nós, nós sejamos transformados. Ele quer que nós quebrantemos o nosso coração na presença dEle. Ele quer sentir o cheiro da nossa adoração. E um cheiro agradável. Então nós precisamos agir com verdade, com sinceridade diante de Deus, reconhecendo quem nós somos diante dEle, e que nós não somos nada, que o status que eu tenho, que as posses que eu tenho, que o conhecimento que eu tenho não é nada diante do Senhor. E nós somos como Zaqueu e Bartimeu, seja por curiosidade ou por necessidade. Quando desejamos Jesus de verdade, mudamos as nossas atitudes, e Ele nos vê, nos chama para habitarmos com Ele e nos transformar. E é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer fazer um milagre na minha vida, mas sabe qual é o milagre que Ele quer fazer? É me libertar, é me curar, é transformar o meu caráter. Eu sei que pessoas necessitam de milagres como Bartimeu, milagres de cura, milagres
como essa mulher do fluxo de sangue, e como tantos outros que receberam algo material da parte de Jesus. Mas ele aqui, nesse versículo 10, ele declara qual é o ministério dele: eu vim para salvar e para libertar os que estão perdidos. Os que estão perdidos. E aqui no... Só um minutinho que eu vou encontrar meu rascunho aqui. Que diz que ele veio, ele não veio para os sãos, para os que são curados. Ele veio para os doentes. Ele veio para os perdidos. Aí eu pergunto a você: nós somos o quê? Nós somos o quê? Se ele diz que o Filho do Homem veio para salvar e libertar o que havia perdido, o Filho do Homem não veio para os que são limpos, ou para os que são curados, ou para os que se acham curados. Ele veio para quem? Eu vou dizer por mim. Ele veio por mim. Ele veio por mim, que sou pecador. Ele veio por mim, que sou doente. Ele veio por mim, que preciso de cura. Ele veio por mim, que preciso ser liberta. Eu quero reconhecer todos os dias que eu necessito dele. E que eu quero que ele entre na minha vida, que ele entre na minha casa. E que ele faça um milagre, um rebuliço na minha família. E que transforme a minha casa, o meu casamento, os meus filhos, as minhas finanças. É isso que eu desejo. E enquanto nós estivermos achando que pelo fato de nós sermos crentes, vocês acham que nessa multidão não tinha crente? Vocês acham que uma multidão que está seguindo Jesus não tinha crente? Tinha. Mas apenas 2 homens foi curado. Um foi liberto, o outro foi curado. E isso traz uma reflexão para nós. Nós precisamos refletir quem nós somos nessa multidão, quem nós somos dentro da Sião, quem nós somos dentro da igreja. Nós precisamos de transformação. Nós precisamos ser curados para levar outras pessoas a serem curadas. Nós precisamos ser transformados por esse poder, por esse evangelho transformador, por esse Jesus transformador que está andando no nosso meio. E Ele quer sentir um toque diferente, um grito diferente, Ele quer ver uma pessoa de coração transformado. Ele quer ver isso em nós. Nós precisamos sair e romper essa bolha do orgulho, do medo. Olhe para dentro da sua casa, olhe para dentro do seu lar, olhe para a sua vida, olhe para o que você está passando e se pergunte: o que eu posso fazer para mudar esse contexto, para mudar essa situação? Às vezes é preciso o líder, o pastor, alguém chegar e dar um choque de realidade para ver se você acorda, que parece que a gente está dormindo. Mas só a palavra por si só, ela poderia fazer isso. Eu só preciso deixar a palavra de Deus entrar na minha vida. Jesus não abriu a boca. O texto de Jesus não falou nada. Foi Zaqueu, com a presença de Jesus,
que abriu a boca e disse: Jesus, eu vou dar metade do que eu tenho, eu vou devolver 4 vezes mais do que eu roubei. A palavra. Então o que está faltando em nós é nós deixar essa palavra entrar na minha vida. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor para subir, e você ficasse de pé. E se você ouviu essa mensagem, se você ouviu essa palavra, rompa a barreira da multidão, rompa a barreira do orgulho, e deixe Jesus fazer um milagre na tua vida. Deixe Jesus entrar na sua vida. Faça como Zaqueu. Tome uma atitude diferente, para que Ele venha fazer um milagre. Não fique com medo, não fique com vergonha. Agora o que será? A palavra de Deus vai trazer luz para a tua vida. Mas não saia daqui do mesmo jeito, porque senão você vai ser só mais um naquela multidão. Vai ser só mais um culto que passou na sua vida, que não teve transformação nenhuma. Não tenha vergonha, não tenha medo. Em todas as situações, essas pessoas declararam publicamente, diante de todos, quem era Jesus na vida dela. Bartimeu disse: Jesus, filho de Davi, eu quero enxergar. Bartimeu subiu na árvore. A mulher do fluxo de sangue rompeu a multidão. E você, eu convido você somente a levantar a sua mão e dizer: Jesus, eu te quero na minha vida. E vim aqui na frente. Vem aqui na frente receber o seu milagre. Vem aqui na frente receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E você vai ver a transformação que Ele vai fazer. Não teve uma pessoa sequer que esteve diante de Deus, que esteve diante do Senhor, que não teve a vida transformada. Não teve. Todos aqueles que se colocaram diante do Senhor tiveram a sua vida transformada. Então se coloque diante do Senhor. Não tenha medo, não tenha vergonha. Saia do seu lugar e venha aqui à frente e receba o seu milagre. E aceite Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor.
deseja receber esse milagre na sua vida.